Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento O Ponto Certo, a liberação miofascial no ponto certo da dor. Neste evento eu vou te mostrar como que você pode aplicar a liberação miofascial no ponto certo da dor do seu cliente, do seu paciente, desde o primeiro atendimento de forma segura e assertiva. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual, especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Ponto Certo acontecerá de 11 a 16 de fevereiro, sempre às 21h07, e será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando dessa jornada incrível que será este evento. Se por algum motivo você ainda não fez sua inscrição, basta você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos este conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outro massoterapeuta ou terapeuta manual. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará liberar o ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Em nenhum momento eu estou falando para você a questão do dinheiro que se ganha com isso. Até porque eu penso que a gente, primeiro, quando vai trabalhar com pessoas que têm dor, nós temos que entender que para ter excelência nesse trabalho, a primeira coisa que eu preciso é gostar de cuidar de pessoas. E aí o dinheiro vem como consequência desse gostar de cuidar de pessoas. A sustentabilidade financeira vem como consequência disso, tá? Eu sei que muitos terapeutas que estão no Mecanismo X, já são certificados pelo Mecanismo X, têm um bom ganho, tá? Mas em nenhum momento a gente fomenta isso. Porque eu quero, dentro dessa comunidade, dentro desse movimento, pessoas que estejam interessados, primeiro em cuidar, em de fato transformar a vida de outras pessoas por meio do toque, tá? Por meio do toque. Então eu preciso que você venha participar junto comigo desse movimento. Nós vamos diminuir a dor do mundo. E você fala assim, Ronaldo, é muito longe para mim diminuir a dor do mundo. Deixa eu te explicar. Diminuir a dor do mundo significa cada pessoa que passar pelas suas mãos, você devolver a esperança para elas. Eu não estou falando de resolver a dor do mundo, mas é fazer com que as pessoas se sintam melhor, para que a gente tenha um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para que o mundo seja um ambiente muito mais positivo. E você, terapeuta manual, você, profissional do movimento, você que está aí, que é massoterapeuta, independente da tua profissão, você que toca na pessoa, você tem o poder de transformar a vida dessas pessoas. E como você pode transformar a vida dessas pessoas? A partir do momento que você faz o toque, então, no ponto certo. E é isso que a gente vem falando nessas semanas de aquecimento. Aspectos do nosso corpo humano que nos leva a ter um pensamento mais clínico de como eu posso chegar ao ponto certo, tá? E no evento eu vou te mostrar os primeiros passos de como você pode usar, né, essa plaquinha de $1 milhão para chegar nesse ponto certo. E aqueles que quiserem depois seguir pós-evento e tiver a condição de entrar e pegar a plaquinha, aí você precisa só aprender a plaquinha, tá bom? Mas eu preciso falar para você como que a gente chega nela, né? Então todas essas aulas que a gente tem feito, a gente tenta mostrar os caminhos que a gente usou nesses 5 anos que a gente levou para construir a nossa plaquinha, tá bom? Eu quero pedir mais uma vez que você compartilhe essa live, porque eu tenho certeza que, acho que você nunca assistiu uma aula como essa, onde a gente vai falar da cervicalgia, tá? Galera, a gente está vivendo um momento que muitas pessoas estão reclamando de dores cervicais, tá? E a gente precisa entender, tá? Entender melhor sobre tudo isso, tá?
Vamos lá então. Veja, é muito comum, vou criar a situação primeiro, tá? Então é muito comum um paciente chegar até você com dor cervical e você, lógico, sempre no intuito de ajudar esse paciente, você acaba ali trabalhando na área cervical dele, né? Porque a maioria das pessoas fazem isso, tá? Trabalha então na área cervical, essa pessoa sai melhor, uns 2 dias depois essa dor aparece novamente e essa dor tende a aparecer mais forte. O paciente fica preocupado e procura um médico. O médico pede um exame de ressonância para esse paciente, tá? E no exame de ressonância ele vê uma hérnia. E ele fala assim para o paciente, olha, o problema está aqui nessa hérnia. Aí o paciente fica desesperado, o medo desse paciente aumenta e a dor dele então piora, porque toda vez que você aumentar o medo é como se fosse uma gasolina, sabe, no fogo de quem tem dor. Aumenta. Toda vez que você tem medo em razão de uma dor, a dor aumenta, tá bom? Quando não, muitas vezes esse médico fala assim, nossa, olha aqui como está a sua cervical, se você não fizesse... Não estou falando que são todos os médicos, pelo amor de Deus, tá bom? Pelo amor de Deus. Ou senão ele fala assim, olha, se você não fizer uma cirurgia correndo para essa cervical aqui, você pode ficar paraplégico. Você pode perder todos os movimentos. Então, gente, calma, tá? Calma. Por quê? Quando um paciente faz uma ressonância magnética da cervical, não significa que aquela hérnia cervical que foi vista ali na ressonância, ela apareceu de uma hora para outra. As coisas não acontecem assim. Tá bom? Então o que eu quero mostrar para você é assim, ó. Normalmente, essa pessoa que é diagnosticada com uma hérnia cervical, as dores dela são assim, ó. E essa é mais uma aula de um curso meu, tá bom? Que eu estou pegando de dentro do curso e estou trazendo para vocês nessa semana de aquecimento. Então veja só, geralmente os sintomas de uma pessoa que está com cervicalgia são esses aqui, ó. Ah, uma hérnia cervical na C5, pega ali a parte interna da escápula, desce para o braço. Na C6 também pega a escápula, só que desce para o braço e vai até o polegar. Olha, veja bem essa questão aqui, tá? Ir até o polegar, né? Ir até o polegar, né? E olha na C7, vai até o meio da mão. E olha na C8, vai até o dedo mínimo. Olha que interessante isso, né? Então, normalmente, uma pessoa que é diagnosticada com uma hérnia cervical, tá bom? São esses padrões de dor que a pessoa sente. Só que eu quero levar você a um outro olhar, vamos dizer assim, a um outro mergulho, que é nesse aqui, ó. Olha o que acontece quando uma pessoa tem trigger points nos músculos escalenos. Não é muito parecido, não são muito parecidos os padrões de dores? Né? Olha só. Deixa eu voltar aqui, ó. Hérnia, trigger points nos escalenos. Olha que interessante. Veja, gente, os padrões são muito parecidos. Só que você pode aí agora, de repente, se alegrar e falar assim, nossa, então eu vou fazer os trigger points nesses escalenos. E agora os meus problemas acabaram. Calma aí, cristão. Tá? Toda vez que você tem um padrão de dor referida por um trigger point, olha, você não pode esquecer disso que eu estou falando aqui agora. Na verdade, isso que eu vou falar agora, você não pode esquecer. Pelo amor de Deus. Meu cristão, minha cristã, você não pode esquecer isso que eu vou falar agora. Toda vez que você tiver um padrão de dor referida, e esse padrão de dor referida ele está ligado a algum
trigger point, a primeira coisa que você tem que fazer, que pensar é por que esse trigger point foi formado ali. E aqui nos escalenos não é diferente. Você precisa pensar nisso. Olha, por que esse trigger point foi formado ali na cervical? Ó, ali na área do escaleno. Você vai precisar desativar esse trigger point? Provavelmente sim. Mas antes de desativar esse trigger point, você vai precisar encontrar o ponto certo que levou a esse trigger point. E aí a gente vai então fazer a discussão sobre tudo isso, tá bom? A gente vai discutir sobre todos esses aspectos para a gente entender, tá? Como que eu fui pensando ali na plaquinha, para ir construindo a plaquinha, para chegar ao ponto certo para tratar essas situações, tá bom? Então, vamos ficar muito atento, se liga aqui, tá? Que eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui hoje vai ser útil para você já amanhã, porque eu vou levar você a raciocinar de uma forma, vamos dizer assim, podemos dizer que fora da caixa. Você topa ir comigo? Você topa pensar comigo um pouquinho fora da caixa? Hã? Então veja só, eu quero que você dê uma olhadinha aqui para essa imagem agora. Nessa imagem aqui, eu tenho uma imagem real, né, de um lado, aonde eu tenho a visão do escaleno médio, aqui, eu tenho a visão do escaleno anterior aqui, tá? E eu tenho a visão do plexo braquial. Então, o plexo braquial ele sai do meio dos escalenos, tá? Plexo braquial que vai sair do meio dos escalenos, depois ele vai descer para o braço como nervo mediano e vai vir aqui para o punho, tá bom? Então, presta atenção nisso. E veja que esse plexo braquial, ele é bastante, né? Pode dizer que ele é bastante, como é que eu posso dizer? Ele é bastante denso, né? É uma estrutura, não uma estrutura pequena, é uma estrutura grande, é uma estrutura, né, muito importante aí na área da cervical, tá bom? Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente. Aqui, beleza. Aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Tem uma outra imagem ainda que você vai ver os nervos, né? O plexo braquial, ele saindo aqui, ó, de dentro dos escalenos, né? E passando, ó, por trás da primeira, da clavícula, né? E da primeira costela ali, ó. E ainda eu tenho esses nervos sendo ainda cobertos pelo peitoral menor, tá bom? Então eu tenho que ter um olhar para tudo isso aqui para vocês irem entendendo o que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Então, vamos lá. Veja só, uma pessoa, ó, vamos entender uma outra coisa antes. Muita atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Quem que é a estrutura que vai dar condições para que a cabeça e o pescoço se mantenham bem posicionados? Qual é a estrutura que vai dar condições para que a cabeça e o pescoço se mantenham bem posicionados? Vamos dizer assim, bem alinhados, posturalmente alinhados. Que estrutura que é essa? Essa estrutura é a torácica. Só que veja só, se você, o seu paciente, enfim, perde a mobilidade dessa coluna torácica, se eu perco a mobilidade da coluna torácica, o meu pescoço e a minha cabeça, eles vão perder também o bom alinhamento.
Então, quando eu perco a flexibilidade, tá? Quando eu perco a flexibilidade da torácica, quando eu perco a mobilidade da torácica, a cabeça e o pescoço vai tender a anteriorizar. Quando a cabeça e o pescoço anterioriza, quem ajuda a sustentar agora a cabeça e o pescoço são os ombros. Então, os ombros anteriorizam junto para que eu tenha um suporte melhor para a cabeça e para o pescoço. Tá certo? Presta atenção nisso. Qual é a função dos escalenos? O escaleno ele é um acessório da respiração. Só que se os escalenos, eles densificarem de um lado, o que eles vão fazer com a cabeça? Eles vão inclinar a cabeça. Então, a hora que eu olho para o paciente e esse paciente tem a cabeça inclinada, é bem provável que os escalenos daquele lado que ele inclinou a cabeça, eles estão mais densificados. Agora, se os escalenos, presta atenção, se os escalenos, eles densificarem dos dois lados, a cabeça não vai inclinar nem para um lado nem para o outro. A cabeça vai anteriorizar. E voltando, se a cabeça está anteriorizada, os ombros também estão anteriorizados. Porque eles vão ter que sustentar a cabeça e o pescoço. Então veja, uma situação como essa fatalmente vai pressionar o caminho desses nervos, principalmente ali próximo, aonde o nervo passa aqui, ó, embaixo do peitoral menor. Então pode numa situação dessa, então veja, numa situação na qual eu densifico os dois lados do escaleno e a minha cabeça tende então a anteriorizar e os meus ombros tendem a vir para frente, eu vou ter uma densificação maior também dos peitorais. E nessa área peitoral eu tenho um nervo passando e vindo para o braço, principalmente ali embaixo do peitoral menor. E essa situação pode me levar a ter formigamento no braço, né? A ter reflexos na mão, entendeu? E aí eu faço uma ressonância e vejo uma hérnia lá na cervical. E eu vou querer ficar insistindo na cervical. Não é só isso, tá? Eu preciso olhar o todo, eu preciso olhar essa postura. Como que tá essa postura? E não vou cansar de falar para você. A sua postura é o retrato fiel das suas interações com o meio. Tá? A sua postura, ela retrata as interações que você tem com o meio onde você está inserido. A postura é o retrato fiel disso. Fiel. Tá? Então, veja só. Se eu tenho uma pessoa que está passando uma situação na qual essa pessoa está vivendo muita pressão ou está tendo muito medo, por exemplo, de perder um emprego, essa pessoa também vai tender a anteriorizar os ombros. E vai acontecer coisa parecida. Porque se o ombro vem para frente, a cabeça também vai anteriorizar, da mesma forma que eu expliquei antes. Tá? Só que agora começou por uma situação de medo. Começou por uma situação de medo sustentado. Então veja, não é só uma condição de fazer movimento errado, de ficar sentado na postura errada, mas é uma situação também de questões psíquicas ou de sobrecargas mentais que acontecem nas minhas interações com o meio. Tá bom? Então, veja, eu criei todo esse contexto para você entender que não é porque eu tenho dor no braço que essa dor no braço ou na mão ela vem de uma hérnia cervical. Mas deu na ressonância, meu amigo.
essa hérnia que deu na ressonância, ela não aparece de um dia para o outro. Tá? Ela não surge aí de um dia para o outro. Tá bom? Às vezes já tinha aquilo ali há muito tempo e ela não manifestava dor. Tá? Então a gente tem que olhar para todas essas situações. E aí, ó, olha essa fala aqui da Jeanette Trevor no livro dela. Os músculos escalenos e a síndrome do desfiladeiro torácico costumam ser negligenciados como uma fonte de sintomas em pacientes com relatos primários de dor, parestesias ou disestesias em extremidades superiores. O que é a síndrome do desfiladeiro torácico? É quando o plexo braquial ele começa a ser pressionado ali pelo aumento da densificação dos escalenos. Entendeu? Então eu começo a ter uma sobrecarga nesse plexo braquial e aí eu começo, né, a ter dores irradiadas pelo braço. E vocês vão entender quando essa dor irradiada no braço ela pode ser do plexo braquial e quando essa dor irradiada no braço ela tende a ser dos escalenos. Mas de qualquer forma, tanto o plexo braquial quanto os escalenos, você vai acabar tendo que liberar esses escalenos. Tá? Você vai acabar tendo que liberar esses escalenos. Com relação à funcionalidade dos escalenos, a função dos escalenos, porque quando a gente faz uma avaliação para buscar o ponto certo, o que a gente busca? A disfunção. Então, qual seria a função correta desse músculo escaleno? Então, funcionalmente, os escalenos estabilizam a coluna cervical contra o movimento lateral e estão bem situados para estabilizar, elevar e estabilizar a primeira, aqui ó, a primeira, deixa eu ver se consigo colocar certinho aqui, ó, a primeira e a segunda costela, tá? Durante a inspiração. Então, os escalenos, eles são estabilizadores da cervical. Quando eu olho para uma pessoa e essa pessoa está com a cabeça inclinada, olha, deu pau, entendeu? Deu pau, por quê? Essa cabeça inclinada, eu tenho um encurtamento dos escalenos de um lado. Então, um lado está com esses escalenos encurtados e o outro lado está com esse escaleno tensionado. Essa estabilização da cervical agora já ficou prejudicada. Só que o pior de tudo é que, se eu tenho uma disfunção no escaleno, eu estou perdendo função na elevação e estabilização das costelas, que são importantes durante o ciclo respiratório. E aí eu vou falar para você, qual é o movimento que eu mais faço durante o dia? É a caminhada? O movimento que eu mais faço durante o dia é a caminhada? Ou o movimento que eu mais faço durante o dia é a respiração? O movimento que eu mais faço durante o dia é a respiração. Se eu tenho uma disfunção aqui ó, no pescoço, então eu estou tendo um prejuízo para essa respiração. Afinal de contas, os escalenos, eles elevam e estabilizam a primeira e a segunda costela durante a inspiração. Então veja, quando eu inspiro, vamos dizer assim, quando eu puxo o ar, quando eu inspiro, quando eu respiro, o que tem que acontecer? Meu diafragma vai fazer uma pressão para baixo, tá certo? E aí, a hora que ele faz essa pressão para baixo, o abdômen tende a expandir. Beleza? Só que, quando ele está fazendo essa pressão para baixo, os escalenos precisam estabilizar as costelas superiores, para elas não irem junto. Entendeu? Agora pensa comigo, meu cristão, minha cristã. E se o diafragma de um dos lados tiver densificado e a hora que eu inspiro,
ele não consegue fazer esse movimento do jeito que deveria ser feito e, portanto, a costela de um dos lados ela não abre. O que vai acontecer com esses escalenos? O escaleno do lado contrário, ele vai ter que trabalhar mais. Então veja, um perereco, um problema que dá na respiração, pode sobrecarregar o escaleno contralateral. E aí a sobrecarga desse escaleno contralateral vai pender a cabeça. Por isso que eu estou te falando, não adianta você ir lá, fazer o ponto gatilho no escaleno. Porque teve uma coisa que aconteceu antes que pode ser essa questão respiratória. E essa questão respiratória ferrou com o escaleno. Tá entendendo? Aí você fala assim, não, a pessoa está com dor no pescoço, é só dor no pescoço. Não é só ali, tá? Entenda uma coisa, gente, pelo amor de Deus. A dor, ela sempre está numa área vulnerável. Não significa que a área que a pessoa tem dor é a área que tem que ser tratada. Uma pessoa que tem um bloqueio diafragmático, em grande parte das vezes a dor dela é na cervical. Entende? Então, eu preciso olhar para essas funções. Tá? Eu preciso olhar para essas funções. E você precisa prestar atenção nessas explicações. Porque você vai ver, vai ter gente, eu estou explicando as questões de dor no pescoço, cervicalgia, e vai ter gente que vai chegar no final da live e falar assim, professor, o que eu faço com quem tem dor no pescoço? Aí eu falo, parei. Aí parei, gente. Porque é isso que a gente está falando. Então, só dando um olhar técnico agora, então, para essa dor referida que vem dos escalenos. A dor referida dos escalenos pode disseminar anteriormente para a região peitoral. Então, você pode ter um bloqueio, um ponto gatilho nos escalenos e eu ter dor na área peitoral, tá? Eu posso ter um bloqueio, um ponto gatilho nos escalenos, desculpa, e ter dor posteriormente para a borda medial da escápula, tá aqui, ó, tá certo? E eu posso ter um bloqueio, um ponto gatilho no escaleno e ter dor lateralmente, tá? Que desce ao braço posterior, que é isso aqui, ó. Tá, isso aqui. E eu tenho sempre a dor no escaleno que vai descer pelo braço, né, e vai vir para o aspecto radial, ou seja, o osso radial está do lado, né, do polegar e a una está do lado do dedo mindinho, tá certo? E às vezes essa dor, então, do escaleno, ela vai no aspecto radial, podendo chegar ao polegar, né, que nem eu falei, e ao indicador, ao polegar e ao indicador. Beleza? Então, veja só. Ronaldo, tá aí, ó, é só resolver o ponto gatilho. Não, se você tá nessa, que é só resolver o ponto gatilho, você não entendeu a explicação anterior. E como eu não gosto que fique nenhuma aresta, a gente já vai aparar essa aresta. Veja, uma pessoa que tem um ponto gatilho no escaleno, ela pode ter, presta atenção, ela pode ter perdido a mobilidade da torácica. Ao perder a mobilidade da torácica, a cabeça anteriorizou e para sustentar a cabeça e o pescoço, os ombros anteriorizaram. Essa pessoa ela vai tender a ter problemas nos escalenos dos dois lados. Tá bom? Uma pessoa que vive situação de medo sustentado por um período prolongado, ela também vai trazer os ombros para frente, e à medida que ela traz o ombro para frente por conta do medo e não por movimento nenhum, tá? Ela vai tender a perder a mobilidade torácica e trazer a cabeça para frente. Essa pessoa não fez movimento nenhum, mas ela vai sobrecarregar os dois lados do escaleno. Uma outra situação é, a pessoa passou uma situação de muito estresse no momento da vida dela, muito estresse, e aí ela bloqueou um dos lados do diafragma.
Para compensar esse bloqueio, os escalenos bloqueou do lado contrário ao diafragma, porque ele é um acessório da respiração e ele ajuda a elevar e estabilizar a primeira e a segunda costela. Entendeu? Então, essas situações podem levar a esses pontos gatilhos no escaleno. A primeira situação, que eu falei que você perdeu a mobilidade torácica, o que você vai precisar fazer? Você vai ter que soltar os peitorais, tá? Você vai ter que fortalecer trapézio médio inferior e romboides, tá bom? Para voltar a ter um bom posicionamento dessa cintura escapular. A pessoa que está vivendo medo sustentado, infelizmente, ela vai ter que resolver isso. Ela vai ter que tirar esse medo da vida dela, porque senão ela vai continuar assim, vai continuar bloqueando aqui, vai continuar tendo dor cervical e no braço. Uma pessoa que travou o diafragma, vai precisar liberar o diafragma, ela vai precisar reorganizar a respiração dela, tá? Para que isso não volte a ficar, né, não reincida, tá? E essas dores permaneçam ali na cervical. E vou falar mais ainda. Essa pessoa que não tem esse diagnóstico que eu estou falando para você, que não chega a esse ponto certo que eu estou falando para você aqui, ela vai passar por cirurgia, ela vai se recuperar da cirurgia e a dor vai estar lá do mesmo jeito. Só que agora ela não é mais original, ela fez uma cirurgia. Você entendeu? E aí, muitas vezes, o massoterapeuta, o fisioterapeuta, o profissional que está trabalhando com essa pessoa, ele não consegue solucionar isso porque nunca ninguém falou isso que eu estou falando para ele, né? E ele fica frustrado, achando que o trabalho dele é ruim. Na verdade, não é ruim. É que você não sabe esses caminhos. E aí, se você não sabe esses caminhos, você não chega ao ponto certo. Se você não chega ao ponto certo, a próxima pessoa que chegar com a mesma coisa, você vai estar inseguro para tratar. Porque em uma pessoa não deu certo. E na cabeça do terapeuta manual, isso não deve existir. Isso que eu vou falar agora não deve existir. Na cabeça do terapeuta manual é assim, ó. Isso aqui, essa técnica eu uso para quem tem dor cervical. Essa técnica eu uso para quem tem dor lombar. Não é isso, cara. As técnicas têm que estar relacionadas a uma cadeia de áreas que geram uma disfunção e não uma dor. Ah, tem dor lombar, sempre vou liberar o psoas. Não! Tem dor de cabeça, sempre vou liberar o peitoral. Não, lógico que não. Eu não posso fazer essa associação de tenho essa dor, libero com isso. Não é. A associação que tem que ser feita é tenho essa disfunção e aí eu uso essa cadeia de técnicas. Por exemplo, tenho a cabeça inclinada. Se eu venho na placa de $1 milhão, ó, cabeça inclinada para a direita, eu sei que eu tenho que liberar os escalenos direitos, suboccipitais bilateral e a área peitoral bilateral. Mas só que provavelmente nessa avaliação eu vou encontrar um diafragma travado também. Aí eu vou ter aqui na placa o que eu tenho que liberar. Entendeu? Ronaldo, se eu não tenho a placa, aí você tem que lembrar de tudo isso que eu estou falando. Porque antes era o que a gente fazia. Tinha que ficar lembrando de tudo isso. Tá? Agora, tendo a placa, a gente precisa aprender a fazer as posições que estão na placa. Deu positivo? A gente vai lá e trata, já tem ali o que tem que tratar. Mas é importante esse entendimento que eu estou te falando. Tá? Então veja que interessante. O paciente que ele está com ponto gatilho no escaleno, que veio por uma dessas situações que eu falei para você, eles vão tender a informar dor e distúrbios sensoriais, sensitivos e motores de movimento devido à compressão neurovascular, que sai aqui junto com... Então eu tenho o plexo braquial, que é nervo, mas eu tenho junto do plexo braquial um vaso, entendeu? Então se eu tenho vou apertando cada vez mais, vou densificando cada vez mais esses escalenos, eu vou pressionando essa estrutura neurovascular, entendeu? E aí o que vai acontecer? Eu vou começar a ter problemas sensoriais, ou seja,
vou sentir o braço mais estranho e vou ter até problemas de controle motor por conta disso. Agora, presta atenção nisso que eu vou ler aqui, ó. Diferentemente, dor no aspecto radial da mão, ou seja, dor que vem aqui, ó, pro dedo indicador e polegar, presta atenção nisso. Dor que vem aqui no indicador e no polegar indica envolvimento dos escalenos. Presta atenção. Presta atenção nisso, pelo amor de Deus. Ao passo que dor do lado ulnar da mão, ou seja, mais do lado do dedinho, com edema associado, então eu tenho dor mais aqui, ó, do lado da mão, mais um inchaçozinho associado a essa dor. Isso sugere compressão do plexo braquial, que é essa estrutura aqui, ó. Compressão do plexo braquial e da veia subclávica. Tá certo? Então, se a dor ela tá vindo mais pro polegar, sugere que é só o escaleno que está contraturado. Se a dor está vindo mais pro dedo mindinho e está tendo um certo edema, sugere que, além desse escaleno estar contraturado, eu estou tendo uma compressão do plexo braquial, já forte, e estou tendo uma compressão também da artéria subclávia. Sacou? Entendeu, gente? Agora, Ronaldo, é possível, deixa eu tomar um gole d'água aqui, a aguinha tem que ter, né? Por isso que assim, ó, em razão de tudo que você está vendo nessas semanas de aquecimento, gente, tem muito mais. Tem aula até sexta ainda só no aquecimento. E o evento começa na segunda. Não é possível você não participar desse evento, cara. Não é possível. Tá? No evento, primeira aula, e assim, as aulas do evento elas são curtas, são rápidas, são objetivas. Então, na primeira aula do evento, eu vou falar assim, os erros que você não pode cometer aplicando terapia manual. Qualquer tipo de terapia manual. Você não pode cometer esses erros. Na segunda aula, eu vou falar, o jeito certo de você fazer a terapia manual é a partir disso aqui. Aí eu vou te ensinar a avaliação, vou te ensinar a chegar no ponto certo. Na terceira aula, eu vou te mostrar as técnicas para você resolver aquilo que você pegou na avaliação. E na quarta aula, eu vou pegar tudo que você aprendeu na primeira, segunda e terceira aula e vou aplicar num caso real de dor. Entendeu? Só que você precisa assistir as 3 aulas do evento para que tudo faça sentido para você. Tá bom? Então veja, ó. Ronaldo, o meu paciente, ele não tem, ele tem uma boa mobilidade torácica, o ombro dele não tá para frente, a cabeça dele não tá para frente, ele não tá vivendo medo sustentado, a respiração dele tá boa, e mesmo assim, eu vi que a cabeça dele tá inclinada e tá pegando o escaleno. Isso pode ter acontecido por algum tipo de movimento? Sim. Então aí seria até uma quarta situação, né? Então como assim, ó? Ativação de pontos gatilhos no escaleno podem resultar dos movimentos de empurrar e puxar em excesso, tá? Então se eu vou na academia e faço muito exercício de, por exemplo, para peitoral, eu exagero em exercício para peitoral, ou eu exagero em exercício para dorsais, eu posso ter uma sobrecarga de escalenos, tá? E ele formar pontos gatilhos em virtude disso. Eu posso ter também sobrecargas em razão de atividades esportivas. Por exemplo, vou jogar handball. Fiquei lá 1 hora jogando handball e arremessando. É muito exercício de empurrar, né? Pode sobrecarregar os escalenos. Outra coisa, eu estou com uma tosse persistente. O escaleno não é acessório da respiração? Se eu estou com uma tosse persistente, estou tossindo muito, já tem uns dias que eu estou tossindo bastante assim, o que pode acontecer? Eu posso gerar uma sobrecarga também nos escalenos.
tá? E posso formar ponto gatilho com isso. Tá? Então também pode ter a formação a partir disso. Agora pensa comigo, gente. Vamos sair um pouquinho ainda mais da caixa. Vamos sair um pouquinho ainda mais da caixa. Veja, quando eu falo de síndrome do túnel do carpo, tá? Eu estou falando de uma estrutura conjuntiva que eu tenho aqui nessa área, tá? Que ela está tendo contato com o nervo mediano. Mas aí pensa comigo, quem é o nervo mediano? O nervo mediano ele surgiu lá do plexo braquial, não foi isso? Ele surgiu do plexo braquial, né? Que estava saindo dos escalenos. Aqui ele virou um nervo mais calibroso, o nervo mediano, desculpa, o plexo braquial se tornou um nervo mais calibroso e ele vem aqui para o braço. O que isso significa? Isso significa o seguinte, gente, que às vezes a pessoa está tendo dores da síndrome do túnel do carpo e eu esqueci de olhar para esses escalenos. Às vezes o problema está começando lá em cima. Não adianta eu ficar mexendo aqui. Entendeu? Porque eu posso estar tendo uma compressão nesses escalenos. Se liga, gente. Se a dor, porque às vezes a pessoa está com dor aqui, ela fala assim, tá inchando, minha mão está até inchada, ó, isso é do túnel do carpo. Então, mas a mão pode estar inchada, se for do lado do mindinho, por conta da compressão do plexo braquial e da artéria subclávica. Entendeu? Minha mão tá doendo mais pro lado do polegar aqui, ó, mas pode ser só por conta do escaleno, não é por causa do túnel do carpo. Entendeu? A gente tem que se ligar nisso. Isso é muito importante. Muito importante. Olha só. Como então, Ronaldo, que vai acabar acontecendo essa... Você já deve ter sacado isso, mas eu vou pegar aqui a teoria, tá? Você fala assim, como então, Ronaldo, esse plexo braquial ele vai ser comprimido? Como que isso pode acontecer? É simples, galera. Eu vou ler aqui, depois eu volto à explicação que eu fiz antes, tá? Compressão do plexo braquial é um resultado comum de pontos gatilhos nos músculos escalenos anterior e médio, capaz de causar dor referida, parestesia, né, dormência, perda do controle de movimento, em uma distribuição ulnar, né, mais para essa área aqui, ó, em extremidades superiores e nas mãos. Então, o que é? Olha, você está com... eu vou ampliar ainda mais a sua noção, o seu pensamento, tá? Então, veja, eu estou com um bloqueio ou uma densificação no diafragma mais à direita. Então, a minha costela, a hora que eu inspiro, ela não está abrindo do jeito que ela deveria abrir do lado direito. Beleza? Beleza. Essa respiração bloqueada mais à direita está gerando uma sobrecarga no escaleno esquerdo. E aí, eu começo, eu não percebo que eu tenho esse problema que eu estou falando, né? E esse bloqueio do escaleno vai persistindo ali por dias, meses, às vezes até por anos, tá? Chega uma hora que o corpo ele não tem mais aonde ele achar compensação para esse bloqueio do escaleno aqui. E ele começa a apertar isso num nível que vai comprimir o plexo braquial. Tá? Agora, de novo, vai adiantar eu vir direto aqui e soltar aqui, sem soltar aqui? Não vai. Ou, o outro exemplo, o problema não está aqui na respiração. O problema está nessa anteriorização de ombro. Vai adiantar eu soltar o escaleno dos dois lados? Não vai.
Eu vou ter que trabalhar essa cintura escapular para esses ombros voltarem para a posição normal. Ou para uma postura melhor. Entendeu? Então não é uma questão dessa compressão do escaleno ou do plexo persistir por bastante tempo. É uma questão de você localizar o ponto certo e tratar o ponto certo. Achou o ponto certo, vai tratar o ponto certo e vai tratar, então, lá no final, na ponta da linha, lá, né, no ponto final da linha, desculpa, você vai tratar o escaleno. Só que primeiro você tem que achar a razão desse escaleno ter travado. Entendeu? Então, a partir do momento que você localiza esse ponto, que você entende essas disfunções que eu te falei e trata essas disfunções, o escaleno vai melhorar. A compressão do plexo vai melhorar. Mas agora, se eu fico só insistindo ali, vai ficar lá. Não vai melhorar. Vai continuar ali. E muitas vezes a pessoa fez cirurgia e a dor continua ali. Tá? Não adianta. E aí uma outra coisa aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Se o escaleno ele é acessório da respiração, então os pacientes, os clientes, eles devem ser orientados, tá? Sobre a importância de se trabalhar a respiração diafragmática correta para ajudar a diminuir essa carga nos escalenos. Olha só, eu ainda vejo hoje em dia profissionais orientando as pessoas a hora que fazem a inspiração, colocar o umbigo nas costas. Gente, pelo amor de Deus, isso não é fisiológico. Isso acaba com o ciclo respiratório. Isso vai gerar dor. Isso vai gerar dor e pode gerar dores generalizadas ainda. Não é que vai gerar uma dor comum, vai gerar dor generalizada. Então entende de uma vez por todas, quando você inspira, o abdômen ele tem que expandir. Quando eu inspiro, o abdômen não pode ir para dentro. Porque se quando eu inspiro, o abdômen vai para dentro, significa que eu estou vivendo uma situação de respiração paradoxal. É um paradoxo respiratório. Esse não é o modelo correto de respiração. Isso vai levar a bloqueio diafragmático. O bloqueio diafragmático vai deixar a tua respiração mais curta. A respiração mais curta vai deixar você mais ansioso. Mais ansioso você vai ficar no futuro, pensando o que vai acontecer com você lá no futuro e você vai ter mais dor por conta disso. E a dor não vai ser no diafragma, a dor vai ser no corpo inteiro. E a hora que ninguém diagnosticar que o problema seu está ali no diafragma, vão falar que você tem fibromialgia e vão socar um monte de antidepressivo em você, porque o remédio para fibromialgia é antidepressivo. E às vezes o problema não é a fibromialgia, é um problema respiratório. Que agora gera dor no pescoço, dor no braço, dor na lombar, dor no joelho, dor para todo lado. Caraca, gente. Por isso que a nossa responsabilidade com esse movimento de nós vamos diminuir a dor do mundo é uma baita de uma responsabilidade. E eu quero cada vez mais pessoas envolvidas nisso, para que cada vez mais pessoas que não são terapeutas manuais sejam ajudadas. Sabe? Mas tem um problema, né? Eu não prometo dinheiro para ninguém. Aí, por não prometer dinheiro, eu não tenho aqui 1000 pessoas me assistindo, não tenho 2000 pessoas me assistindo. Né? Entende? Por exemplo, ó, eu operei o túnel do carpo, continua o mesmo, com dor, mão, braço, pescoço. Será que se ela tivesse passado por um terapeuta que soubesse de tudo isso que eu estou falando, ele não teria resolvido o problema dela, ela não teria ido para a cirurgia? Com certeza ela não teria ido para a cirurgia. Com certeza. Tá? Porque você vê, eu coloquei um criativo uma vez chamando para o evento, e nesse criativo eu falava do túnel do carpo. A quantidade de pessoas que responderam
esse criativo falava, elas falavam assim, eu fiz a cirurgia e tá do mesmo jeito. Então, de cada 10, 9 tava do mesmo jeito, uma pessoa fala, a minha melhorou. Entendeu? Cara. E aí você pode perguntar assim, Ronaldo, como que eu posso fazer essa respiração diafragmática da forma correta? Assim, ó, eu trouxe para você, tá bom? Hoje eu tô bonzinho, sou uma pessoa boa. Então, ó, você pode colocar uma mão no tórax e uma mão em cima do umbigo, tá? O que você vai fazer? Você vai inspirar, deixando o seu abdômen aqui em B, tá? Ó, você vai inspirar, deixando o abdômen saliente, tá? E vai expirar, levando esse abdômen para dentro, na hora que você expira. Então você inspira, o abdômen estufa. Você inspira, o abdômen expande. Você expira, o abdômen vai para dentro. É um movimento natural do organismo, tá? Do corpo. E não o contrário, pelo amor de Deus. Tá bom? E, gente, uma outra coisa também que vai te ajudar a saber se eu estou tendo um envolvimento dos escalenos com o plexo braquial, é isso aqui, ó. É essa posição aqui, ó. Veja só isso aqui. Ah, peraí que eu tenho que mudar a posição do cristão aí. Vou mudar aqui. Veja só. A posição de alívio do escaleno, o que é a posição de alívio? Você levar o braço na cabeça, né? Então a posição de alívio do escaleno ajuda a identificar a fonte de dor referida de pontos gatilhos no escaleno causada ou agravada por pressão clavicular, ou seja, por pressão aqui na clavícula dos nervos que passam nessa área, tá? Então, ó, por pressão clavicular nos nervos que passam acima da primeira costela, elevada ou em um músculo envolvido. O espaço abaixo da clavícula é maximizado balançando-se o ombro para frente. Então veja, eu levo o braço aqui e levo aqui, ó, o ombro para frente. Se a dor melhora é porque eu estou tendo compressão dos nervos ali embaixo na área da primeira costela e até da clavícula, tá certo? Porque isso alonga a escápula e roda a clavícula para frente e para cima para aliviar completamente a pressão clavicular sobre as estruturas neurovasculares. O alívio da dor com tal teste deve ocorrer de imediato ou em poucos minutos. Então, se você faz isso, tá? E até pode movimentar aqui, ó, o ombro do jeito que eu estou fazendo, e a dor ela tende a aliviar, é porque além dessa compressão dos escalenos, está acontecendo o quê? Está acontecendo também uma compressãozinha da clavícula sobre os nervos que passam nessa área ali, tá bom? E aí aqui ele no livro da Jair Treves fala assim ainda, né? Conselhos quanto à postura e às posições corretas ao sentar, colocar-se na posição em pé e deitar são imprescindíveis para a eliminação da tensão muscular postural, tá bom? Mas veja só, é aquilo que eu falo. A tua postura é exatamente o retrato das suas interações com o meio. A sua postura é exatamente o retrato fiel das interações que você tem com o meio. Então, aí eu preciso trazer um conceito muito importante para você também. Veja, e isso vai te levar também ao porquê é importante achar o ponto certo. Por que é importante buscar o ponto certo? Qual é? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo agora, tá? Qual é a diferença entre postura e estrutura? Qual é a diferença entre postura e estrutura? Postura, meu cristão, minha cristã, é a posição. Então, minha posição do dia a dia, por exemplo, estou sentado, estou na postura sentado. Estou em pé, estou na postura em pé. Estou deitado, estou na postura deitado. Então,
Postura se refere à posição. Agora, a condição que eu tenho de ficar ou não sentado por um determinado tempo depende da minha estrutura. Olha que interessante. A condição que eu tenho, presta atenção nisso, a condição que eu tenho de me manter sentado durante um determinado tempo depende da minha estrutura. Então, quando eu avalio uma pessoa, quando eu tenho esses entendimentos que eu estou trazendo para você aqui, e eu consigo então chegar ao ponto certo, eu estou mexendo nessa estrutura dessa pessoa. Por quê? Eu pego uma pessoa que conseguia ficar 5 minutos sentada e aí ela tinha muita dor. Eu avaliei ela, eu achei o ponto certo dela, tratei esse ponto certo e agora ela fica sentada 30, 40, 50 minutos. O que aconteceu? Eu mexi na estrutura, na estruturação desse corpo. Lógico que eu tenho um osso menor que de uma perna em relação à outra, eu não vou mudar o tamanho desse osso. Mas é em relação à estruturação. Entendeu? Então, toda vez que eu toco em alguém, melhor dizendo, toda vez que eu toco no ponto certo de alguém que está com dor, tá? E essa dor está influenciando a estruturação dessa pessoa, então eu toco nesse ponto certo e alivio essa dor, eu mexi então na estrutura dessa pessoa. E estrutura, olhando por esse prisma, estrutura está totalmente relacionada com comportamento. A partir do momento, então, que eu acho o ponto certo e influencio essa postura, eu influenciei o comportamento dessa pessoa. É por isso que eu falo que dentro do movimento nós vamos diminuir a dor do mundo, nós devolvemos esperança às pessoas, porque essas pessoas não conseguiam ter uma estrutura para se manter um determinado tempo numa posição, numa postura. E aí eu acho o ponto certo, melhoro essa estrutura dela, o comportamento dela fica mais positivo. Ela tem esperança de ter, então, uma vida melhor. E se ela continua melhorando, além de devolver a esperança para essa pessoa, eu estampo o sorriso no rosto dela. E aí eu, como profissional, passo a ser reconhecido por aquilo que eu faço. E passo a ser valorizado por aquilo que eu faço. Então, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente vai falar de dinheiro, a gente teria que falar por esse prisma. Do dinheiro ser uma consequência de um trabalho bem realizado, de um resultado muito bom. De um resultado ao qual os pacientes têm orgulho em indicar o terapeuta dele. O paciente tem orgulho em indicar o terapeuta dele para a mãe, para o pai, para o tio, para a tia, para o irmão, para a irmã. Entendeu? É isso. É por isso que eu falo para vocês. Nós vamos diminuir a dor do mundo. Aos poucos, o que é 100 vai virar 200, vai virar 300, vai virar 400, sei lá, vai virar 1000. E nós vamos dar para o mundo uma condição melhor. Ou tornar as pessoas melhores. Tornar as pessoas com menos dor. E isso vai trazer mais alegria, por exemplo, nas reuniões em família. Porque eu insisto, o ser humano, não foi eu que falei, tá? Foi Aristóteles, de novo. O ser humano é um ser imperfeito e carente, que precisa da comunidade para se completar. E nós, terapeutas manuais, nós que somos da massoterapia, da terapia manual, do movimento, a gente tem o poder de fazer isso. Tá? Só que a gente precisa trabalhar de um jeito onde a gente consiga ser o mais assertivo possível nas nossas ações. Tá? É isso. Fiquem à vontade para compartilhar essa live. Você sabe que a hora que começar, né,
o evento, a gente vai tirando essas lives do ar, tá bom? Aí essas lives ficam dentro da área de membro do Mecanismo X. Na verdade, a gente já tem essas matérias lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? E que tenha, de alguma forma, contribuído para o seu atendimento, para o seu dia a dia. E se você ainda não está inscrito, tá? No evento, a Simone colocou o link de inscrição aqui, ó, ele está fixado lá em cima. Então é só você clicar ali e fazer sua inscrição gratuitamente, tá? Não perca esse evento. Tem, assim, é muito bacana, tá? É muito bacana mesmo, tá? A tabela, ela faz parte do Mecanismo X, tá bom? A gente mostra uma parte dessa tabela no evento, tá? Mas a gente não disponibiliza o arquivo dela, não. É o que eu tô falando para você. Eu tô falando nessa semana de aquecimento tudo que a gente fez, tudo que a gente fez para construir a tabela. Foi por meio de todos esses conhecimentos que a gente construiu a tabela, tá bom? Ronaldo, eu não quero entrar no mecanismo. Não tem problema, vou continuar dando aula aqui do mesmo jeito. Você vai ver que você vai para o evento, eu vou dar aula do mesmo jeito, tá? E você pode, com essas informações, se você não quer, você pode montar a sua tabela. Eu não estou escondendo nenhuma informação de vocês, tá bom? Tá certo? Então, é isso, meu povo. Quero agradecer a todos. Não deixe de fazer sua inscrição. Convide seus colegas que são terapeutas manuais para também participar junto com a gente desse movimento, né? Todas as aulas têm muita entrega e muito conteúdo, tá? Todas as aulas de aquecimento. A gente vai ter uma aula que a gente vai falar a respeito do porquê o dedão pode gerar um travamento lombar. A gente vai ter uma aula sobre o esporão do calcâneo, tá? Então tem muita coisa legal nessa semana. A gente tem ainda atendimento, os atendimentos, né? Todo dia, 8 horas da manhã, da Academia Expert Fit, tem a conversa com os terapeutas manuais que estão no Mecanismo X, que já estão certificados, todo dia, ao 12h30, tá bom? Fique com Deus, abençoe todos vocês, e é por esses e outros que eu digo que nós vamos diminuir a dor do mundo.